Olá, tudo bem com você? Se você está aqui pela primeira vez, eu já quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal para receber todos os vídeos possíveis que nós iremos construir aqui ao longo desse curso. E se você está se preparando para o mercado de trabalho, esse é um momento muito importante. Estar munido de conhecimento de qualidade faz todo o diferencial, principalmente se esse conhecimento vai estar falando a sua língua. Porque muitas vezes a gente está inscrito em cursos ou lendo materiais que têm uma linguagem muito alta ou que nós não compreendemos muito bem aquilo que está sendo abordado. Então, ter conhecimento acessível que faz com que a gente se comunique de uma forma mais aberta é muito importante nesse momento de construção de carreira. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre layouts de almoxarifado. Esse é um nome meio específico, né? Vem da língua inglesa, mas basicamente ele fala sobre a disposição das coisas. Eu vou trazer um exemplo bem comum para que você possa estar mais familiarizado. Quando você escolhe em que lugar vai colocar a sua cama no quarto, qual é a parede que vai ficar o guarda-roupa, em que lugar vai ficar aquela bancadinha de cabeceira, você está construindo o layout do seu quarto. Quando a gente geralmente faz uma mudança de casa, a gente pensa num layout novo para que aquela nossa casa fique mais a nossa cara, né? Esses momentos também são reflexo de disposição de layouts. Eu vou falar bastante sobre esse exemplo no vídeo de hoje, correlacionando a questão de uma casa, de como você organiza essa casa. Porque o layout é a forma como as áreas, as estantes do estoque, né, do almoxarifado, as prateleiras ou até mesmo os equipamentos e os corredores, eles estão dispostos. Isso é importante porque a gente vai precisar ter uma certa garantia de fluxo. Então, para que eu entenda que o caminhão vai chegar por aqui, ele vai ter essa área de recebimento, aí a pessoa vai passar, vai vir por aqui, por essa porta e etc e tal. Quando eu faço essa leitura, eu preciso garantir, por exemplo, que durante esse trajeto, se são caixas grandes, se são caixas pequenas, não haja nenhum empecilho. Então, quando eu tenho essa garantia de fluxo seguro, eficiente desses materiais, desse estoque, eu também vou estar colaborando para que a produtividade desse setor seja o mais eficiente possível. Certo? É papel do almoxarife ter essa responsabilidade. Por isso, nós estamos conversando sobre layout. Além disso, um layout eficiente, ele evita desperdício, tanto de espaço quanto de material. A questão do material a gente vai ver depois. Mas é importante entender a logística dessas prateleiras, desses corredores, para compreender que quanto melhor eu distribuir prateleiras, equipamentos, estantes, melhor o meu espaço será aproveitado. E indiretamente, gente, isso gera um ganho financeiro muito grande para as empresas. Por quê? Porque, evidentemente, quanto melhor eu aproveitar esse espaço, menos eu vou precisar de ambientes maiores. Então, se eu tenho um ambiente desorganizado, um layout que não é produtivo, inevitavelmente pode ser que a empresa precise, por exemplo, alugar espaços maiores. E quando eu faço um aproveitamento melhor de espaço, eu tenho a garantia dessa economia financeira para a empresa, certo? Além disso, a gente também vai falar sobre o quanto esse layout facilita a localização e a retirada de produtos. Então, lugares em que a gente tem um layout perfeitamente organizado, a gente vai ter muito mais facilidade. O auxiliar de almoxarifado e o próprio almoxarife tem uma percepção muito mais ampla, inclusive sobre o que falta. Eu vou inclusive trazer aqui um exemplo comum do que acontece comigo num supermercado. Sempre que eu vou ao supermercado, e eu preciso ver, por exemplo, tem várias marcas de papel higiênico e eu gostaria de saber de forma muito rápida qual é a prateleira que está mais barata. Geralmente eu me afasto e ao me afastar eu vejo qual é a prateleira que tem menos
que está mais vazia, né? Que tem menos papéis. E ao perceber isso, geralmente eu faço a conferência dos preços. Por quê? Porque, obviamente, se é o mais barato, ele está sendo mais consumido. Percebe que é o layout que me percebe isso? Se fosse, por exemplo, um atrás do outro, eu não conseguiria perceber. Aqui tem a marca A, marca B, marca C, marca D. Eu não teria como perceber qual é a marca que está mais barata, porque eu não teria como ver a questão de falta de consumo, melhor dizendo, dos papéis higiênicos. Porém, como o layout do supermercado ele é amplo, ele traz a prateleira como um todo, eu consigo me afastar e perceber, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo comum, mas, obviamente, a gente pode expandir isso para grandes centros, né? Na indústria, por exemplo, é imprescindível que você bata o olho e perceba, aquele estoque dali já está meio acabando. Será que eu posso já fazer pedido? Será que já foi feito esse pedido? Então, tudo isso são formas de você otimizar o trabalho, ganhar tempo e ter esse controle visual também, porque o layout facilita isso, certo? Outra coisa imprescindível que o layout faz é reduzir deslocamentos desnecessários. Então, a gente vai ver em alguns conteúdos que esses deslocamentos, quando são improdutivos, quando são indesejados, eles geram perda de tempo, perda de dinheiro, desperdício de mão de obra qualificada, exatamente porque essa pessoa poderia estar fazendo um trabalho muito mais minucioso, que eu utilizaria a inteligência, a capacidade intelectual dessa pessoa de uma forma muito mais eficaz, mas no lugar disso, a pessoa está correndo de um lado para o outro, exatamente por ter um layout defasado. E por último, e não menos importante, ele também diminui os riscos de acidente. Por quê? Porque o layout ele vai trazer uma espécie de segurança para o profissional que vai estar ali atuando. Então, a gente vai poder visualizar com muito mais precisão. Além disso, a gente vai ter os lugares específicos de guardar as coisas. E isso vai possibilitar, sim, um índice de segurança muito maior. Materiais que são mais pesados, por exemplo, nas prateleiras de baixo, materiais que são menos utilizados na prateleira mais alta e assim sucessivamente. Agora, a gente vai falar sobre zonas de recebimento. O que seria essa zona de recebimento? É exatamente a área onde a gente descarrega os caminhões e confere os materiais. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, a gente precisa fazer a conferência da nota fiscal. Essa conferência ela é fruto exatamente da segurança, da ética. Chegaram 10 caixas, constam 10 caixas aqui na nota fiscal. Quando eu, enquanto almoxarife, trabalho de forma ética e faço essa conferência, é imprescindível que a gente tenha essa zona de recebimento como sendo um espaço próprio para isso. Não dá, por exemplo, para a zona de recebimento acontecer onde também acontece atendimento ao cliente. É preciso que a gente tenha, entre aspas, uma certa privacidade nesse setor. Também temos aí o setor de armazenagem, que é exatamente os lugares onde a gente vai colocar esses materiais. São prateleiras, são racks ou ainda pallets. Então, geralmente a gente vai trabalhar nos almoxarifados com pallets, que são aqueles materiais que são de madeira. Se você não conhece, pode dar uma pesquisada aí. Esses materiais de madeira que vão sim me permitir trabalhar de forma a transportar muitos materiais de uma só vez e não carregar caixa por caixa. Além disso, ele também me possibilita ter uma certa altura, então se vazar água por baixo, por exemplo, esse material não estará no chão, correndo risco de se depredar, tá? Além disso, a gente vai ter zona de expedição. Que zona de expedição é essa? Expedição vem da palavra expedir, daquilo que vai ter saída. Então, a zona de expedição vai configurar exatamente a parte de separação desses produtos e preparo para saídas de mercadorias. Então, é importante
vocês entenderem que isso vai tendo um certo fluxo. Eu primeiro recebo, depois eu armazeno, para então isso ser expedido. E aí, por último e não menos importante, eu vou ter a parte dos corredores, que são o quê? Eles possuem larguras que são adequadas para a movimentação tanto de pessoas como de equipamentos. E no almoxarifado, principalmente dependendo do porte, é importante a gente saber que existem equipamentos diversos, de muitos tamanhos. Por exemplo, o porta-pallets é um deles. Uma máquina que levanta aquele pallet e transporta para um outro ambiente. Você já deve ter visto esse maquinário, esse equipamento, em grandes centros comerciais, como é o caso de supermercados atacadistas, certo? Que esses pallets, eles estão mais a nosso olho, né? Com muito mais tranquilidade, você consegue visualizar de forma mais objetiva. Quais são outras formas que a gente também pode pensar sobre o layout? Ele pode classificar produtos por tamanho, por peso e também por uma frequência de uso. Falei um pouquinho anteriormente. Materiais que são menos utilizados, a gente coloca um pouco mais acima, na última prateleira, por exemplo. Já materiais que saem todo dia, eu já posso colocar próximo da porta, tá? Então, o layout, ele também vai me permitir organizá-lo de diversas formas por essa razão. Outra forma de trabalhar vai ser com produtos que são mais utilizados e devem ficar mais próximos da área de expedição, acabei de mencionar isso. Ainda por cima, a gente também pode utilizar a altura, como é o caso de estantes altas que tragam essa segurança. É importante, gente, não adianta eu fazer uma grande estante que seja muito alta, que ela corra o risco de cair. É preciso que ela esteja firme, principalmente dependendo do peso que ela vai suportar, tá? Adotar endereçamento para rápida localização. Então, claro que se a gente estiver falando de um pequeno estoque numa farmácia de bairro, não é necessário. Mas se eu pensar, por exemplo, no almoxarifado de um grande centro de distribuição, como pode ser o Mercado Livre, a Amazon, outros centros de distribuição quaisquer, eu preciso trabalhar com a forma de endereçamento. Assim como nós temos endereços da nossa casa, no nosso bairro, a gente precisa do endereço nesses grandes centros, exatamente para que eu consiga ir ao local de forma muito mais efetiva e exata. E aí esses endereços, eles vão estar cadastrados num sistema que me possibilitará o acesso muito mais rápido, tá bem? O layout, ele também vai permitir que você economize tempo e dinheiro, como eu já venho falando ao longo desse vídeo. Ele pode ser adaptado ao tipo e volume de material, então isso vai depender de materiais que são sólidos, que são líquidos, materiais que são contabilizados em caixa ou que são contabilizados individualmente, se é um material que é em folha, se é em quantidade mínima. Obviamente, por exemplo, o estoque de parafusos numa ferragem vai ser muito diferente do estoque de telha, certo? Então é importante saber que o layout, ele se adapta de acordo com essas necessidades. E ele também vai prezar muito pela segurança e ergonomia, que são realmente prioridades para isso. Caso você não conheça a palavra ergonomia, ela se adequa exatamente a questões de postura para evitar problemas de saúde dos profissionais que manuseiam esses materiais comumente. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que trabalho muito tempo sentada, é importante que o meu computador esteja à altura dos olhos, que eu tenha suporte para colocar as mãos e que eu esteja numa cadeira confortável, por exemplo, que eu tenha apoio para os pés. Mas, no caso de almoxarifados, eu posso pensar que não dá para eu carregar todo o material de um estoque tão grande, por exemplo, manualmente. Então, para isso, a gente precisa comprar um porta-pallets, trabalhar com pallets. Isso precisa de um galpão que seja maior. Vale também, gente, ressaltar que esse tipo de investimento vai variar de empresa para empresa, mas principalmente de cultura empresarial para cultura empresarial. Muitas vezes a empresa ela está em fase de crescimento, mas o proprietário não consegue perceber isso, principalmente porque ele teme esse risco do crescimento.
E isso faz com que ele fique um pouco mais contido. Ele não queira fazer esses investimentos. Então é importante que a gente compreenda o tempo de cada empresa. Mais uma vez eu vou trazer isso aqui, para que vocês entendam exatamente o tempo e a cultura da empresa onde vocês estão, se essa empresa está mais disposta a investir, caso ela não esteja, qual é o risco que você, enquanto profissional, está correndo. E, enfim, o conhecimento, mais uma vez, é a grande chave nessa alquimia que você precisa fazer. Enfim, hoje eu finalizo por aqui. Quero mais uma vez agradecer pela sua presença e saber o que você está achando dessa série e quais são as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.